dia a todos. Eu espero corresponder à alta expectativa do ministro nesse convite que foi feito. Mas no mundo acadêmico, ministro, é assim que funciona, né? Um tem que dar o socorro ao outro. Conversava com os professores portugueses, com muita honra, os conheço hoje. E assim funciona. Os eventos são de grande porte, organizados com bastante antecedência, e os motivos de força maior acontecem. Excepcionalmente, eu também queria investir um minuto nos agradecimentos, que eu não estou acostumado a me estender muito, mas eu estou numa novidade, numa época de grande honra, de um mês de setembro maravilhoso que eu tive, terminado o biênio lá em São Paulo do vice-presidente judicial Carlos Roberto Zeca, a quem eu tive a honra de assessorar. Estou aqui com o ministro Lélio, a quem eu agradeço a confiança, como juiz auxiliar da Corregedoria. Cumprimento também o ministro Luiz Felipe, que me honrou com o convite para ser o conselheiro representante da primeira instância na valorosa ENAMAT. O ministro Hugo, aqui presente, agradeço também a honra da presença. Eu quero agradecer também o Guilherme Guimarães Feliciano. Ele, não sei se vocês sabem, ele tem a veia associativa, ele é o sindicalista nato, né? Então, todos conhecem da ANAMATRA, mas eu não sei se todos sabem que ele é meu irmão gêmeo. Lá na Faculdade de Direito, nós entramos juntos no mesmo concurso, então minha esposa tem uma tese que a gente se aproxima pelo sofrimento, depois não se separa mais. Eram 18 finalistas para 2 vagas, ele ficou em primeiro, eu fiquei em segundo. Não precisa mais do que isso, né? Então, nós temos uma parceria desde 2008, que muito me orgulha. O Conselho da ENAMAT é formado por 3 ministros, atualmente o ministro Valmir, José Roberto e Kátia, que são pessoas muito valorosas, uma convivência muito especial. O ministro Luiz Felipe é o diretor e o Augusto César o vice-diretor. Mas o conselho também é formado por 2 desembargadores, então eu rendo as homenagens à Margarete, que está aqui presente, da Bahia, com quem eu tenho tido uma convivência muito feliz, e o Manuel Carlos, que muitos conhecem, de Campinas. As escolas judiciais têm os seus diretores, que formam também um braço parceiro. Então, eu cumprimento as escolas. Aqui estão o Amauri e a Carmen, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul. Mas eu queria também elogiar, ministro, estou terminando, eu queria elogiar muito os servidores da ENAMAT. Sem eles, esse evento não teria acontecido. A correria para organizar tudo, a última hora, então, até a meia-noite, rodando o material para o PowerPoint, a Denimar, que deve estar ali atrás, o Rodolfo, o Benhur. É bom que vocês conheçam. O José Valmir, que não está aqui, mas é o nosso homem do EAD, então ele está à distância. Ele está ali, o José Valmir, por ali, está ali, que é o nosso braço no EAD. Aproveito para fazer a propaganda, conheçam os novos cursos de EAD que vêm aí, foram cuidadosamente preparados, conheçam mais a TV ENAMAT, que está no ar e tem carregado vídeos periodicamente. Estão todos no YouTube, basta colocar TV ENAMAT. Com a ajuda dessas 4 pessoas, nós temos conseguido melhorar a qualidade do material. Bom, como que eu vou fazer para falar de constitucionalismo contemporâneo? Então, não sei se conseguem enxergar, eu procurei fazer umas letras grandes, mas o objetivo principal fazer uma reflexão curta, palestra boa e palestra curta, então levar algumas provocações, mais do que tudo. Agora, essa palestra não seria possível se não fosse minha esposa. Eu preciso deixar um voto de gratidão público. Nós passamos por uma dificuldade muito grande para poder vir para cá, para Brasília. Ela é titular da 3ª Vara do Trabalho de Diadema, na 2ª Região, e para eu estar aqui, necessariamente, ela precisa estar segurando o rojão lá com a família, com a organização do lar. Então, a Magda é a responsável por essa palestra, não fosse pelos 20 anos de casado, pelos 20 dias de organização para dar tudo certo, para eu estar aqui. Então, eu pensei, quando o ministro me chamou, eu vou olhar para lá, né, que eu tenho um telão ali atrás, mas vocês não se prendam tanto pelas palavras. E já até achei erro de digitação, mas sejam indulgentes com a urgência com que tudo foi preparado. Bom, ministro, para falar da reforma trabalhista, ao invés da gente fazer uma palestra canônica, de ficar discutindo a reforma, a plateia está cansada, já conhece todos os ângulos da reforma. Eu tive a tentação de falar de retrocessos, de discutir constitucionalismo, discutir as
o processo legislativo, mas vocês conhecem mais do que qualquer um, mais do que eu e o ministro, todos os detalhes que permearam. Acho que até os portugueses conhecem mais de reforma trabalhista brasileira do que da própria reforma portuguesa, de tanto que foi falado da reforma brasileira aos quatro cantos. Então, eu peguei alguns textos, vamos dizer assim, mais antigos, que eu acho que é sinal mais de equilíbrio, a gente aprender com os antigos, aprender com os gigantes, sobre cujos ombros a gente caminha. E achei uns textos muito interessantes que eu gostaria de compartilhar com vocês. A começar pelo próprio conceito de trabalho, que o conceito de trabalho também tem mudado. Eu propositalmente coloquei a palavra labor, porque o Guilherme, por exemplo, só usa labor. Não sei se vocês já repararam. Labor ambiental, labor, tem alguns significados. A OIT faz separação, a gente não faz separação. Em inglês, só para dar uma dica, nos textos da OIT, uma dica que me deram, quando se fala homework, que a gente fala lição de casa, a OIT considera um trabalho não desgastante. Então, por isso que uma criança pode fazer o work no sentido de um trabalho de lazer, de uma educação. E labor no sentido do desgaste de energia. Mas, enfim, essa diferença na língua portuguesa praticamente não existe. É válido que se use a palavra trabalho, mas trabalho passa por reformulação. Então, a gente tem que ter cuidado, porque mesmo quando fala de reforma trabalhista ou mercado de trabalho, não é mais a mesma palavra. O que é esse trabalho quando fala mercado de trabalho, economia do trabalho, ciência do trabalho, né? Cidadania também anda junto. Eu vou tentar demonstrar por que eu fiz essa ligação. Enquanto isso, correndo por fora, a expressão que eu queria usar é correndo por fora, né? Lateralmente, os sindicatos passam por mudanças profundas, uma crise mundial, e isso vai impactar diretamente no nosso mundo do trabalho. O direito passa por crise. Na verdade, a crise é a constância, né? Não é mais a inconstância. É como tem uma piada uma vez que o professor contou, que alguém fala assim: poxa, que azar, um pedaço de estrada no meio desse buraco. Quer dizer, a maioria é buraco. O pouco que sobra é a exceção. Então, na verdade, falar em crise do direito virou quase um pleonasmo. E as crises do constitucionalismo talvez seja a minha melhor colaboração para essa manhã, de falar a mudança do próprio conceito de Constituição. E, se vocês quiserem, se não for demais, a gente pode até falar dos paradoxos da Lei 13.467, mas não a gente não pode começar por isso. A gente não pode ser sequestrado de ficar discutindo a vida inteira aquele artigo ou outro. A gente tem que ter as bases lá atrás. Bom, eu fiz uma brincadeira aí para começar nos textos que eu tinha lá disponíveis a respeito do conceito de trabalho. O meu xará, Homero, o autor grego, ele tem um texto. Esses quatro caras que estão ali, os três, são pessoas que têm uma profunda aversão ao trabalho, que têm uma visão muito negativa do trabalho. Para vocês terem uma ideia, o famoso autor grego, ele fala que o trabalho só pode ser consequência do ódio dos deuses. Se você adotar essa premissa, ou aqueles que ainda enxergam como tal, vão considerar que está tudo errado, que vai dar tudo errado, porque ele é necessariamente uma danação, como eles falavam, né? Eu nem sabia que ele tinha essa frase nos escritos dele, mas os autores citam muito quando querem falar o conceito de trabalho. Retribuição da dor com que os deuses vendem os bens. O outro autor, que é o Xenofonte. E tem aqueles textos terríveis do Aristóteles, quem começa a ler fica desesperado, porque ele justifica a escravidão, não sei se lembram dessa vertente do Aristóteles, porque o trabalho inibe a perfeição, inibe a busca da perfeição. Então, justificar-se-ia a separação dos que trabalham e dos que não trabalham, que se dedicam ao pensamento, ou dos que se dedicam à emancipação. E, na física, o trabalho, que alguns autores jurídicos, às vezes, citam o trabalho como dispêndio de energia. Mas não são só esses autores. O meu conceito de trabalho está na próxima página e na última projeção, que eu coloquei um sociólogo e um filósofo. Mas tem alguns aí melhorzinho para a gente sobreviver. Se a gente for ficar pensando em ódio e ganhará o pão com o suor do seu rosto, a gente não sobrevive. Nós temos também a famosa encíclica do Leão XIII, o trabalho como necessidade e conservação da vida. Vários autores me sensibilizam muito quando falam do trabalho como via expressa para a dignidade. Essa expressão é maravilhosa e é a única forma de emancipação do homem autêntica e de ampliação dos horizontes. Eu acho essas três frases maravilhosas para a gente começar e terminar qualquer conversa. E Hegel tem uma frase muito bonita: o trabalho como meio do homem se encontrar.
Não sei se conhecem Felice Battaglia. Eu cito muito Battaglia, tive a sorte de encontrar o Battaglia num sebo, para ser sincero, lá perto do Largo São Francisco, muitos conhecem, que é repleto de sebos, vale a viagem. Nós fizemos, com a autorização do ministro Lélio, o Coleprecor fez uma visita às obras raras, lá na biblioteca do Largo São Francisco, e poderíamos ter feito uma visita aos sebos também. Fala-se sebo em Portugal também, né? Sebo, não? Sebo é a loja dos livros raros, a loja dos livros usados, dos livros velhos. Como se diz em Portugal? A livraria de livros antigos. Uma vez encontrei Felice Battaglia lá, um livro, uma edição vermelha da Saraiva, dos anos 50. Quem encontrar, compre. Hoje em dia tem estante virtual, tem sebos virtuais. Ele é seminal, ele muda a forma de ver o trabalho. O nome do livro é simplesmente Filosofia do Trabalho. Não há subtítulo e foi traduzido lá nos anos 50. O Battaglia é de tirar o fôlego, ele cita diversos autores e ele fala muito esse verbo advertir, né? O sujeito adquire a consciência de si próprio no trabalho e adverte a presença dos outros. E ele despende várias páginas para explicar o que é advertir a presença do outro, reconhecer o outro, saber-se colocado numa comunidade. Essa expressão advertir, eu tive a oportunidade de discutir com várias pessoas, eu sei que algumas religiões usam essa expressão, porque senão a gente falar só eu vi o outro, ou topei com o outro, encontrei com o outro, são as nossas relações fugazes do dia a dia. Ao passo que advertir a presença do outro é algo profundo, de você, inclusive, ter chance, se possível, de sensibilizar com o outro. Daí a consciência de classe, daí porque a gente não diz que tinha direito do trabalho na construção das pirâmides. Não sei se já pararam para pensar nisso. Eu nunca tinha pensado nisso. Alguém me falou, por que a gente não diz? Os trabalhadores da construção das pirâmides também tiveram acidente de trabalho, também tinham, né, vontades, aspirações, mas eles não tinham consciência de classe, não tinham a advertência da presença do outro. Era um outro conceito, um trabalho animalesco, sobre o qual eu falarei ao final. E olha que frase linda, torna-se plenamente humano no mundo dos humanos. A letra, às vezes, está um pouco pequena, mas foi o que deu para fazer. Agora, para a gente não se estender muito no conceito de trabalho, eu gostaria de fazer a ligação com o conceito de cidadania. A gente acha cidadania algo muito bonito, aparece na Constituição, a gente sabe citar decor, se cair no concurso, eu diria assim, é quem tem título de eleitor, não é assim que a gente aprende? Vai exercer os direitos, é quem pode entrar com ação popular, né? Só que não é essa cidadania que vige no Brasil. Esse grande pensador, o Vanderlei Guilherme dos Santos, ele tem um texto bárbaro que ele fala que no Brasil nós temos uma cidadania regulada. E essa expressão, entre aspas, ele, curiosamente, puxa para o direito do trabalho, sem ser da área trabalhista. Ele diz, para ter cidadania no Brasil, a necessidade está vinculada a alguma forma de trabalho. E isso ele tem razão, porque a gente pode até desdenhar, todo mundo aqui na sala, talvez nesse exato momento, se acabasse hoje o mundo, ou se acabasse hoje o meio de subsistência, talvez não precisasse do trabalho para sobreviver os próximos dias, semanas e meses. Mas essa não é a maioria, essa não é a vertente da sociedade. E as pessoas não exercerão sua cidadania se não estiverem ligadas a alguma ocupação profissional. Eu tomo cuidado de não falar emprego, ninguém me ouviu falar emprego até o presente momento, mas sem o trabalho não há dignidade. Já não haveria dignidade do ponto de vista, na minha crença, do ponto de vista filosófico, do ponto de vista pessoal. Mas na legislação, essa dignidade é roubada. A pessoa não terá acesso aos benefícios assistenciais, não terá acesso a isso e aquilo. Não vale falar LOAS, Lei Orgânica da Assistência, é fim de linha. Ela não empresta dignidade assim, que as pessoas, às vezes, vocês sabem da deturpação que existe no dia a dia. As pessoas chegam a fazer cálculos se LOAS tem 13º e aposentadoria por tempo de idade ou de contribuição não tem 13º. Isso não vale. LOAS é fim de linha para as pessoas com profundas dificuldades na sua vida do vigor físico, não conseguiram auferir a renda com as suas próprias forças ou já nasceram com dificuldades insuperáveis. Então, ele foi direto ao ponto. É um texto que merece ser relido, um texto dos anos 90, em que ele fala que a cidadania brasileira ela é regulada e ela orbita em torno de profissão, de ocupação profissional. Os direitos no Brasil são dependentes de leis, nós ficamos demasiadamente dependentes de leis, viramos um grande país cartorial, vocês sabem disso. Infelizmente, o país que nós amamos, nós conhecemos muito bem essas mazelas de ser um país cartorial.
E aqui muitos são juízes, né? Primeira instância e especialmente. Vocês sabem o que faz a carteira de trabalho na vida de uma pessoa? É a diferença entre ir para o distrito policial e não ir para o distrito policial. O Vanderlei está perfeito na observação sobre o papel que a CTPS desempenha. Vocês sabem que CTPS é o nome de 69, no Decreto-Lei, não, de 67, no Decreto-Lei 229. Antigamente se chamava carteira profissional. Nunca pegaram uma testemunha falando a profissional? Cadê a profissional? Não trouxe a profissional. Vejam, passados 50 anos, o nome ainda está no inconsciente coletivo, ainda se fala a profissional. A CTPS, como nós conhecemos, deve desaparecer nos próximos anos, sendo substituída pelos mecanismos do e-social. Mas ela não vai desaparecer do inconsciente. Ela é, de um lado, que eu estou procurando sustentar um mínimo de dignidade, mas, de outro lado, ela assegura a cidadania. É uma situação cerebrina que nós vivemos. Eu estou procurando pavimentar um terreno, alguns já perceberam onde eu quero chegar. Não dá para jogar fora assim tão facilmente e depois ficar brincando com a reforma, ou brincando com lei, ou com os humores do Congresso Nacional, se nós estamos profundamente alicerçados nesse sistema de trabalho. Talvez numa outra existência, numa outra sociedade, num outro milênio, não tenha essa centralidade do trabalho. Na faculdade tem um professor marxista que tem uma matéria com este nome, a centralidade do trabalho. As vantagens e desvantagens, mas assim é a nossa vida e nós não vamos ter tempo para desconstruir esse acervo. Enquanto isso, também, esse trabalho, essa cidadania muda, porque também os estados estão fracos. Os estados nacionais estão cada vez mais fracos, isso não é ninguém está descobrindo isso hoje. O Brasil já é um estado fraco, que dirá os outros 100 países ou 150 países com o PIB mais fraco, com as instituições mais fracas. Vocês já viram esses rankings de empresas multinacionais que têm um capital de giro maior do que... Não é do que 2 países. Na minha infância, a gente falava, o Equador tem um PIB menor do que o da Coca-Cola. O Equador, coitado, ele está muito melhor do que muitos países e tem muita Coca-Cola por aí. Então, as listas hoje são assustadoras, são milhares de empresas acima de 200 países, ou de 190 países. Como a própria OIT acusa esse golpe, não sei se sabem, que a OIT procura, nos últimos 20 anos, fazer menos convenções e mais formas de regulamentação, não através de tratado internacional, porque quem assina tratado internacional? É Estado-nação, né? É o Estado nacional. Nós precisávamos que a Apple assinasse a convenção, e não que a Bolívia, o Equador, o Brasil assinassem. Então, existe a Declaração Multilateral das Multinacionais de 98 e outros instrumentos com os quais a OIT tem tentado sensibilizar esses conglomerados, nem que seja de responsabilidade na cadeia produtiva. Existe um autor inglês que não é do direito do trabalho, ele é um sociólogo, ele é conhecido por Beynon, o primeiro nome dele é estranho, é Hugh Beynon, ele é de Cardiff, no país de Gales. Ele teve uma sacada genial em 2005 e publicou um livro com o subtítulo de Trabalhadores Hifenizados. Para nós era uma coisa distante, né? Hífen, part-time job. É alguma coisa dos Estados Unidos, né? Job sharing, 2 pessoas dividem a mesma cadeira, ninguém merece, né? Fazer isso com a magistratura, já imaginou? Começa a colocar os trabalhos com algum subtítulo. Ele fala, já não vai dar certo. Dignidade já vai passar distante, mas não bastasse isso, nós não vamos conseguir resolver somando tanto cacareco assim para juntar e dar um posto de trabalho. Tem uma piada do Bill Clinton, do governo do Bill Clinton, meio sem graça, mas sempre volta, que o Bill Clinton, terminado o mandato, disse numa daquelas palestras de $100 mil, ele disse assim, eu criei 10 milhões de empregos. Aí uma pessoa se levantou e falou, só eu tenho 6. Porque os empregos a que ele se referia não são os empregos da nossa cabeça. É emprego de 2 horas, emprego de 1 hora, o intermitente nosso vai conseguir a proeza de ser um emprego, a Patrícia Maída está na plateia, né, Patrícia? É o emprego de 0 hora, né? Que ela me ensinou que na Inglaterra fala 0 hour contract. Aí eu pus lá no livro contrato
Zero. Então, a soma dá zero. Bom, se for isso, eu acho que nós podíamos criar 10 milhões aqui na sala, cada um vai dando uma ideia. Não é disso que a gente falava quando começou a explanação, ou na nossa... E também não é disso que o Vanderlei fala, quando ele fala de cidadania. Cidadania regulada com contrato 000, né? Não sei se vai dar certo. Mas essa ideia do Beynon, dos trabalhadores higienizados, não só pegou, como ele estava certo na previsão dele, meio catastrófica, de que agora nós temos o proletariado e o subproletariado, mas o subproletariado vai crescendo e isso vai impactar de uma forma que nem os sindicatos mais vão conseguir, por óbvio, domar esse enigma. Alguns outros autores, ao invés de falar em higienizado, que é muito sofisticada essa palavra, falam em heterogêneos, né? Dentro dos trabalhadores, a heterogeneização. Agora, palavras mais fortes, que me desencantam, que me incomodam, que alguns textos já usam, que são os trabalhos desrealizadores e os trabalhos desefetivadores. Acho que a plateia ilustrada já sabe o que isso significa, e é um desalento, mas, ao mesmo tempo, quem vai dizer que não existem? Os trabalhos que não só não emancipam, como também recuam na dignidade ou recuam no patamar que nós achávamos que tínhamos alcançado. A desconcentração e a desterritorialização dispensam comentários, já são fenômenos mais antigos. A desterritorialização não só no sentido de além fronteiras, mas no sentido de não se trabalhar na fábrica, e sim em casa, no posto de gasolina, onde se encontra. As razões da crise sindical, eu acho que eu poderia poupar vocês, que vocês conhecem dezenas de desmandos e de mazelas no mundo sindical, mas eu trouxe 3 autores insuspeitos com os quais a plateia está familiarizada, que são o Garmendia Arigon, que esteve aqui, o Ricardo Antunes e depois o Palomeque Lopes, da Espanha. O Arigon tem um texto famoso, o Garmendia Arigon tem um texto famoso. No Uruguai, no impoluto Uruguai, ele fala a excessiva burocracia dentro do sindicato. As resistências às práticas democráticas, faz todo sentido, né? Muitos sindicatos estão muito bem encastelados. Aquela reeleição sucessiva, o cara, 28 anos, presidente do sindicato. Eu não conheço o cara nem o sindicato, mas já sei que não vai dar certo. O cara de 2 em 2 anos, ou de 4 em 4 anos, vai se reelegendo. Aquela densidade democrática que eles pregam na rua, não pregam lá dentro, né? O distanciamento da cúpula com a base, isso é um fenômeno muito estudado. A pauta de reivindicações da cúpula é totalmente diferente da base. Eles estão muito preocupados com o ar climatizado e muito pouco preocupados com o chão da fábrica. Isso é um fato mundial, na verdade, mas que erode, que abala a estrutura. E o Garmendia cita a dificuldade com as novas tecnologias. Muito parecida a leitura do Ricardo Antunes, mas todos conhecem, é uma outra linha na Unicamp, né? Ele também fala da heterogeneização, complexificação, e é como se o sindicato não tivesse assistido, acompanhado. Agora a Patrícia vai ficar feliz também, porque eu gostaria de falar, vou falar umas 2 ou 3 vezes sobre as questões de gênero. Elas não são levadas em conta no mundo do trabalho, elas são esquecidas e isso erode. As mulheres não vão abraçar a causa sindical sabendo que elas não vão ter espaço, que não tem creche no sindicato para ir na assembleia. Isso é estudado em mestrado e doutorado. Como que a gente fala, mas a mulher não foi lá participar? Mas o que ela fazia à noite, na reunião das 9 da noite, ela ia participar? Isso é observado, tanto por Antunes, quanto vou mostrar na projeção seguinte. O sindicato parece que não despertou ainda para a questão de gênero. Aliás, há várias discussões se isso é de propósito também, né? E é um assunto que eu confesso que não tinha me dado conta, que os sindicatos também não despertam para a questão etária, porque nós todos vamos ficar velhinhos trabalhando, então nós vamos ter que ter cadeira nos sindicatos como velhinhos, né? E nós não podemos ser excluídos por questão etária. E o Antunes, dentro da sabedoria dele que vocês conhecem, ele tem uma frase tão cortante que eu trouxe em aspas na próxima projeção ipsis literis. Ele fala que nós estamos diante de uma subjetividade inautêntica. Eu explico. Subjetividade porque é como a pessoa se sente, então ela está feliz com aquilo que tem. Mas inautêntica por quê? Nós chegamos a um ponto, diz ele, que o indivíduo aceita a sua condição e deixa de ter aspirações à autodeterminação. Eu espero que não seja ninguém aqui nessa sala, mas, de vez em quando, isso vale para mim. Isso vale para nós. Porque
a gente leva tanta bordoada, né, tanta bordoada, que se a gente não tiver uma chama, se a gente não tiver um propósito, a gente esmorece. A gente já faz isso no dia a dia. Alguém vai dizer que nunca esmoreceu um projeto? Agora, imagine o trabalhador levando a bordoada 30 anos consecutivamente, não 30 dias ou 30 horas, como talvez seja a nossa fortuna. E ele foi direto ao ponto. Vocês sabem que ele é uma pessoa sem meias palavras. E, ao cunhar essa expressão, parece que assim, cala fundo e acaba a aula, né? Acaba a palestra. Uma vasta camada de pessoas que simplesmente não perseguem a autodeterminação. E querem saber, estão conscientes disso em muitos casos. Não é que são alienados ou são pessoas sem o gozo das faculdades mentais, não é nada disso. São pessoas que estão lá na ativa, mas vendo o sindicato de um lado, o Estado do outro, a sociedade que não se sensibiliza com muitas questões, surge essa figura que é cortante de imaginar, não ter aspirações. Na verdade, é o pouco que resta do ser humano é ter aspiração, né? Eu trouxe o Palomeque Lopes, na verdade, não é na mesma linha, mas para dizer, ele não fala assim, quais são as causas da crise sindical. Ele fala como você pode sobrevoar um país, por exemplo, nós não conhecemos o sindicalismo em Portugal. Ele diz assim, se você chegar lá, peça para ver uma convenção coletiva. Se tiver cláusulas de seguridade sindical, cláusulas para encher os cofres, cláusula para melhorar o sindicato, é que a coisa vai mal. Porque tem mais cláusula de seguridade sindical do que de seguridade social. Aí eu falei, ele está de brincadeira, porque está acontecendo isso ao vivo, né? A gente está vendo. Ele escreveu isso na Espanha dos anos 90, né? Acho que o Guilherme o conhece. Ele é não é de Madrid, é de Salamanca. Ele é de Salamanca. Ele estava falando no contexto espanhol, mas cai como uma luva. Começaram a haver cláusulas interessantes de sindicato, não começaram? Cláusulas, ele já até cita. Cláusulas para inibir desfiliação, cláusulas para reserva de vantagem, aquele que a Europa chama de cânon, que seria parecido com o nosso desconto assistencial, nossa contribuição assistencial, é um percentual da taxa de êxito da negociação. A retenção salarial, que é autorizar a empresa a fazer o desconto. E isso seria assim, o sinistro, a parte sinistra, mas tem a parte necessária, benéfica, que é a OIT propugna, que é o direito à informação de todos, né? Já discutem pautas de direito de afixação de cartazes. Eu nunca vi uma ação trabalhista assim, mas dizem que já existem, do sindicato ajuizar a ação com a obrigação de fazer ou obrigação de não fazer, não rasgar o cartaz do sindicato. Isso já é um outro patamar de sindicalismo, diz o Palomeque. E aí, para terminar essa segunda parte do sindicato, tem uma frase ótima que a Valquir adorava, que é a orientadora da Patrícia, terceira vez que eu te cito. A Valquir falava muito do Romagnoli, que é de Bolonha. Humberto Romagnoli falou, o líder sindical se senta à mesa de negociação, como agora poderia sentar aqui, poderá sentar, mas com a cara de chefe da tribo vencida. O que ele vai levar lá é a tribo dele, devidamente envergada, a tribo dele abatida. Então, ele continua sendo chefe, mas a tribo vencida. E o Romagnoli cunhou essa expressão, que é usada em alguns textos, a professora aposentada lá da faculdade, a Valquir Lopes, ela usava esse texto para representar a crise sindical. O líder sindical passa por esse mico de ser lá o chefe da tribo vencida. Bom, para falar das instrumentalidades do direito, as crises que o direito atravessa, ninguém melhor do que o Eros Grau. Eu tive a honra de ser aluno dele em 89 e 90. Ele deve ter virado ministro em 95 ou 94, não lembro. O Eros é famoso por aquele livro, A Dupla Instrumentalidade. Falar sentado tem um inconveniente. Eu concorro com o sono da plateia. Não sei se agora eu fico em pé ou se eu saio correndo aqui para acordar a plateia. Mas o Eros Grau tem dois livros famosos. Ele tem A Dupla Instrumentalidade e tem aquele direito posto e pressuposto. Talvez esse pressuposto nos ajude mais em épocas de crise. Lembram o que é pressuposto? O pressuposto é o que vem antes da positivação. O Estado só positiva aquilo que já era uma relação jurídica. O Estado não positiva uma coisa que ele inventa. Vou inventar amanhã uma tecnologia e vou positivar. Aquilo que já estava no seio da sociedade. Então, existem valores.
Ainda temos que acreditar na existência de valores, de dogmas, de anseios, de aspirações. As sociedades possuem esse, como ele fala ali, essa fonte que brota e condiciona o legislador. Nós não podemos esmorecer e perder a autodeterminação, deixando que o legislador faça o que quer, divorciado da realidade. Assim surge o conceito dos princípios, porque se a sociedade produz aquele direito pressuposto, se descobrem os princípios no interior daquele ordenamento. Então, nós temos padrões culturais, nem que a gente tenha que falar de ideologia, religião e política, mas, em algum momento, a sociedade teve isso no seu seio. A menos que nós tivéssemos o direito tão hermético que fosse concebido para outra sociedade. E o livro A Dupla Instrumentalidade, que é o mais famoso, que é o da Constituição de 88, que é um azulzinho que ainda circula por aí, ele fala, toda vez ele nos instiga. O direito regula os agentes privados, isso a gente já sabe. O ar que a gente respira, a água que a gente bebe, está tudo dominado pelo direito. Mas ele também regula a atuação estatal. Ela não poderia correr solta fora da procedimentalização. Por isso, o direito ele sofre crise quando não regula os agentes privados, mas também sofre crise quando não regula os agentes públicos. Já ouviram a expressão pós-positivismo? Eu penso que já, queria resgatar o que significa, mas eu não sei se todos já ouviram a expressão direito reflexivo, entrando na quarta e penúltima parte, que é a crise do constitucionalismo. Esse reflexivo é terrível quando a gente começa a estudar. Os autores do Constitucional falam... Quando fala a expressão de teoria do direito reflexivo, é o ocaso da Constituição, o ocaso do constitucionalismo. Ou ele se reinventa, ou ele corre o risco de uma esculhambação total que depois não consegue mais segurar as rédeas. O Estado, aí eu trouxe o texto do Paulo Bonavides, mas não precisava ser ele. Virgílio Afonso, vários outros tratam do reflexivo. O Estado perdeu a capacidade de regular. A complexidade cresce, o Estado se atropela lá, se confunde nos seus próprios nós. Então, quais são as técnicas que vêm sendo utilizadas? Vejam se vocês não reparam isso no nosso país ou em outros. Suscitar a auto-organização, deixar que as pessoas se auto-organizem. Não estou falando da lei do cão, do crime. Eu estou falando auto-organização das próprias agências reguladoras com seus próprios com seus próprios mecanismos. Isso é muito estudado na Faculdade de Direito atualmente. Por coincidência, o nosso diretor, que é o Floriano Marques, ele é especialista propriamente nesse assunto da autorregulamentação, e o Estado promete não interferir, desde que aquele grupo mantenha algumas regras. Outro assunto que é desdenhado pelos autores é essa história de responsabilidade social. Porque, percebam, vai chegar um ponto que irrita a gente. Uma pessoa, nós, pessoas naturais ou pessoas jurídicas, cumprindo o seu dever, alardeia que está fazendo aquilo como uma coisa benéfica. Reparam a contradição? Coloca, às vezes, no site. Nós cumprimos a cota, nós pagamos salário mínimo, mas não pode alardear isso como um diferencial. Há uma coisa estranha nisso. Há várias críticas do que nós fazemos, ou nós registramos o empregado doméstico, então nós teremos direito à dedução do imposto de renda. Tem algo errado nisso. A gente não deveria usar como marketing aquilo que é do âmago. Eu não sabia, não tinha me dado conta disso, até que eu vi alguns sites de algumas empresas alardearem coisas. Nós recolhemos o fundo de garantia, nós recolhemos como responsabilidade social. Tem que ter cuidado. Se ela tem realmente um item criativo, algo inovador, a gente tem que louvar a iniciativa, mas não a ponto de misturar os assuntos. Isso é muito próprio de quando o direito já não está mais dando conta. Eu queria investir mais um minuto nisso, preocupado, estou com o horário, mas o Amaury Mascaro tinha uma frase muito forte sobre isso quando nós tivemos a reforma do 458, em 2001, que é, para quem não lembra, estou me referindo à natureza jurídica das parcelas salariais. O plano de saúde está lá, e ele fala, vocês já repararam, o 458 tem vários incisos, né? Tem lá o vestuário, tem o transporte, a educação e a saúde. Ele falou, que coincidência, são os deveres do Estado que estão listados lá. Se a empresa oferecer saúde, tem, vamos dizer assim, um incentivo fiscal. Vamos chamar de incentivo fiscal, que é não sofrer encargos em cima do plano de saúde. Se ela oferecer transporte, se ela oferecer educação, que é pagar
o curso. Aí ele falou, que interessante, o Estado está empurrando, porque ele não dou conta mesmo, então, pelo amor de Deus, se você pelo menos fizer, já atenua um pouco as demandas aí na sua coletividade, e, em troca, eu faço isso. E ele falava muito inquieto com relação a isso, da responsabilidade social se confundir, num dado momento, com a falência do Estado. Eu fiquei com isso na cabeça e, de vez em quando, volta, quando a gente vê esses arroubos. E aí o Bonavides termina dizendo, não é uma crise da Constituição em si, é uma crise de quem governa, uma crise, em última análise, uma crise da sociedade como um todo. Isso é delicado. A expressão pós-positivismo, particularmente, não é agradável, porque todo mundo hoje gosta de falar pós, né? Pós-verdade, pós isso, pós aquilo. Mas o pós-positivismo é uma expressão muito séria que vem sendo utilizada para lembrar que nós chegamos a um ápice daquele positivismo rígido de ficar interpretando a gramática e as leis a todo custo, e talvez haja uma necessidade desse refluxo. Não só para valorizar os princípios, essa seria a resposta mais óbvia. Um acadêmico poderia responder assim, adocicar um pouco a lei com a força dos princípios. Os juízes do trabalho, nesse sentido, merecem um puxão de orelha a todos nós que nos acovardamos com a equidade. A gente nunca usou a equidade que estava à nossa mão há mais de 70 anos. Eu desafio vocês a encontrarem o sumaríssimo, que eu achei que ia dar um impulso, também não foi usado, mas eu não estou nem dizendo sumaríssimo, eu estou dizendo do artigo 8º. Então, a gente já poderia ter sido pós-positivista nos anos 40. Mas eu tenho uma tese de que a gente tem fama de maluco, então a gente ficou com medo de aprofundar a nossa fama, adocicando a lei com as adaptações aos casos concretos. Teria incontáveis exemplos de equidade, justas causas que poderiam ser resolvidas de acordo com os usos e costumes, as questões do cotidiano, do que era mais aceito, na área de saúde do trabalho, então, nem se fale. Mas não é só isso. Quando alguém fala pós-positivismo, não concentrem toda a energia nos princípios, concentrem na ética. A necessidade de reaproximar o direito à ética. Eu não sei onde que a gente mandou a ética passear e ela não volta mais. Ela foi fazer uma missão humanitária no Nepal e não volta mais. Porque a gente busca a ética incessantemente, mas não consegue pegar da noite para o dia. A gente precisa ter esse estofo, ou essa cultura, ou essa predisposição. Uma propaganda que precisa ser feita, se é que a plateia não sabe, seminário de ética, de 27 e 28 de setembro, fantástico aqui na Inamate, está gravado e vai ao ar na TV Inamate, assim que a gente conseguir carregar os vídeos. A palestra do Eduardo Bianca Bittar, o ministro vai lembrar, diretamente ao nosso coração, diretamente, sem meias palavras, a respeito da urgência do resgate da ética. Fala-se tanto do pós-positivismo, mas nem tanto da necessidade da interpretação ser pautada pela ética. Os direitos fundamentais e a expressão neoconstitucionalismo. Como o Eros Grau era um piadista, uma pessoa muito bem-humorada, ele fala, Grécia se vinga contra Roma. A expressão que ele quer dizer é que essa codificação do direito romano já não tem tanto aquele desespero. A Grécia, que propunha as leis abertas, a Constituição aberta, deve estar se regozijando nesse momento tão caótico. A gente não pode se apegar demasiadamente aos códigos. E a terceira parte e última desse quarto item, quero fazer um parêntese especificamente sobre o TST. Esse não é um item fácil de se falar, o ministro tem uma preocupação de fazer estudo sobre isso, talvez uma publicação sobre isso, do papel das cortes. Das cortes em geral. A gente fala Corte Suprema, a gente lembra imediatamente do Supremo Tribunal Federal, mas tem as cortes que têm a palavra final no direito infraconstitucional. O Tércio Sampaio Ferraz Júnior, insuspeito professor, trouxe para o Brasil um autor, Hans Girardi, que propõe uma releitura completa de Montesquieu e diz que Montesquieu nunca disse o que a gente achou que dissera. Eu nunca li Montesquieu no original ou com profundidade que esse autor propõe, mas é um choque saber que, na França, descobriram que Montesquieu não propunha a separação dos poderes, ou pelo menos a leitura que o autor faz, e sim a inibição, para que um não avançasse sobre o outro. E, aliás, não está aí na tela, mas ele diz que nem era do ponto de vista jurídico, era do ponto de vista da política. Aparece em letras garrafais na abertura do Hans Girardi. Adieu Montesquieu foi traduzido como
despedindo-se de Montesquieu. Ele diz abertamente que era para não ter uma ingerência política sobre o outro, mas o direito poderia navegar. E por que eu trago isso? Porque o Tércio, então, nesses novos textos, sustenta que o judiciário não tem que ser neutro. Essa neutralização excessiva puxa aquela codificação excessiva que se afasta da ética. Um item está diretamente ligado ao outro aqui. De tal modo que ele precisa ter uma indiferença controlada, a expressão que ele usa, que está ali, e não alienação. Ou, para não ficar tão forte, alheamento, que é a expressão que ele usa. É difícil traduzir, eles traduziram como alheamento. Não sei se essa palavra é do português castiço, mas alheamento. E o Tércio não é suspeito, porque ele não está falando da nossa área, ele não está falando da reforma, ele não está falando do tempo presente, mas ele propõe que as pessoas não saiam por aí criticando uma decisão em ação civil pública, ou criticando um controle concentrado de constitucionalidade, por ter tido uma, vamos chamar de carga normativa. Essas expressões elas são embaralhadas, dependendo de onde o freguês quer chegar, ele usa uma expressão mais pejorativa ou menos pejorativa. Isso é um desafio contemporâneo. Eu desafio todas essas cortes, não só a brasileira, mas as sul-americanas, os países em estágio de desenvolvimento, a saber ter essa dosagem de que podem fazer a justiça com a visão não neutra, como diz esse Girardi. Não tem nada fácil nessa área, mas já que a gente está falando do constitucionalismo contemporâneo, eu entendi por bem citar essa bandeira, vamos dizer assim, do Tércio Sampaio. Agora, aí, nessa última, antes da reforma, eu coloquei frases soltas de diversos autores. O que dá para fazer? Alguns autores têm falado muito dessa expressão processualização da Constituição. A Constituição ser mais enxuta, ter menos ambição e ter, pelo menos, umas balizas, os procedimentos que deveriam ser sagradamente respeitados. Alguns autores, parece que todos ali são iguais entre si. Alguns autores falam plataforma de partida, ela passa a ser uma plataforma e as leis serem discutidas. Isso é muito difícil, ainda mais no nosso país, que, como fala lá aquele texto do Claude Lévi-Strauss, ele foi da barbárie, como que é? Ele foi da alvorada para a barbárie sem passar pela civilização. Então, é muito difícil exportar modelos e adaptar uns aos outros, né? Eu gosto particularmente desse neologismo ali, ductibilidade, no sentido de duto de vaso condutor, que a Constituição seria esse vaso condutor. Ela deixa de ser o centro de ordenador e passa a ser o reflexo do pluralismo social. O Fábio Conder Comparato não pôde comparecer ao evento de São Paulo, no Collet Precor, mas ele rascunhou um texto para os 30 anos da Constituição, e ele fala diretamente desse assunto, dizendo que a soberania do povo vem sendo esquecida. A Constituição parece que é algo que sai lá de uma máquina, né? Mas essa ductibilidade não pode ser perdida. Se a soberania do povo, que é a que embasa, a Constituição teria que ser mais assistida como esse canal de comunicação. Não vou cansá-los, não vou falar da reforma que vocês conhecem bem, estou já há 50 minutos, mas eu vou me permitir falar de paradoxos. O que é o paradoxo nessa nossa manhã? Temas que poderiam estar na reforma e não estiveram. Isso é uma forma boa também de se estudar. Depois eu até tenho lá os 8 temas que eu não gosto, mas tudo bem, não temos que gostar assim nessa manhã. Mas existem muitos assuntos urgentes. É isso que aperta um pouco o nosso peito quando a gente deixa escapar entre os dedos oportunidades em vários governos, em várias épocas, e aí deixa para a próxima geração resolver. Olha, Portugal tem o contrato de inserção. Ainda tem, não sei, a Espanha tem. Facilitar o primeiro emprego, facilitar o emprego de uma pessoa até 25 anos. Todos os países precisam dessa ferramenta. Não é fácil. A pessoa vai começar em subemprego e corre o risco de nunca mais sair. Vocês sabem, agora eu vou começar a me emocionar se eu falar, porque propaganda para o dia 25 e 26 de outubro, nessa sala, o Seminário do Trabalho Infantil. A cada ano de mercado de trabalho que se entra menos, é um ano que se perde lá na frente, ou uma década que se perde lá na frente. Nós não podemos permitir isso. As pessoas com uma falsa moral
falam que é melhor que a pessoa trabalhe aos 10 anos do que esteja no semáforo, mas esquece que não são só essas duas opções. Nós deixamos escapar todas as oportunidades de ter o contrato de inserção. A lei do menor aprendiz é importante, mas ela não basta. O contrato de inserção é estudado em todos os países. As questões de gênero são esquecidas em todas as reformas. A ética do cuidado, para quem não sabe, a gente está se referindo ao exército invisível e silencioso dos cuidadores e cuidadoras, que desoneram o SUS, o Sistema Único de Saúde. Normalmente é uma questão feminina, mas não precisa ser e não deve ser, de tantos os nossos idosos quanto as nossas crianças. A lírica constitucional, o Guilherme Feliciano falou muito ontem dos artigos que não são concretizados. Essa expressão é do Alexis, e, infelizmente, a lírica só se reforça, os dispositivos ficam lá inertes. E a matéria que me diz respeito de saúde e segurança do trabalho, nada. A portaria de 1978 continua em vigor com todo o seu louvor, com a dignidade com que ela foi escrita em 78, mas ninguém aqui precisa conhecer a portaria para saber que 40 anos alguma coisa deve ter mudado no âmbito da saúde. Vocês sabem de quando data o pedido de ratificação da Convenção 87? É o processo legislativo mais antigo hoje em tramitação no Congresso Nacional. A nota de envio para o Congresso é assinada por Eurico Gaspar Dutra. Os portugueses não sabem, mas era nosso presidente em 1949. Então, o ano que vem faz 70 anos que tramita a ratificação da Convenção 87. Não precisa continuar a fala. A dispensa em massa, com os impactos que isso causa no IPTU, que causa no ICM, que causa no redor, e todos os países possuem um microsistema de proteção à dispensa em massa, um sistema de preservação. Nós temos um microsistema, mas a gente não sabe. Férias coletivas, conversão do integral em parcial, banco de horas, isso faz parte de um microsistema. Flexibilização funcional e numérica, quer dizer, mandar embora. E nós não temos paciência de estudar ou de refletir a flexibilização salarial, que está na Constituição, no artigo 7º, inciso 6º, para enfrentar a crise com 10% a menos, com 20% a menos. A vitalicidade tão famosa do Japão, ela está calçada nisso. Eles ficam a vida inteira, mas eu não sei se vocês sabem que eles ficam a vida inteira desde que, durante a vida, oscile o salário. É uma forma inteligente lá deles, eu sei que é cultural, mas é um modelo que foi esquecido. Bom, eu chamei de ruído, prometo que realmente ali é a última parte, mas o que é ruído? A gente não sabe o que é hipersuficiente, essa intermitência que foi nos trazida, que eu brinquei com a colega da Matra 15, que é o contrato zero. Não sabemos onde vai dar ou como ele vai funcionar, sem adicional noturno, sem previdência social, e usa-se a expressão, na Europa se fala muito, asseletiva, que traz um modelo e joga. Então, não foi feita uma seleção ou uma separação. Aí eu termino com essa frase do George Friedman, que é francês, apesar do nome alemão. Eu tinha falado do conceito de trabalho lá para aquelas pessoas, para o Leão XIII, é aquela frase do Batalha que é maravilhosa, de advertir a presença do outro. Mas o trabalho ainda é a alavanca para sair da animalidade. Então, não dá para a gente estudar nem a Constituição, nem o constitucionalismo, nem a reforma trabalhista, nem qualquer outra norma sem ter isso em mente. A plateia não precisava dessa lembrança, porque a plateia é versada na matéria. Mas, de vez em quando, a gente precisa ter a provocação para não perder a vontade da autodeterminação. Obrigado.